Nós vamos ler o capítulo 3 de Apocalipse, os versículos 1 a 6 e depois vamos ler o versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta. Repita comigo: fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. Fortaleça o que resta. E que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem. Repita comigo: retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz agora para ela de uma forma muito enfática: fortaleça o que sobrou. Olha para o outro lado agora assim: fortalece o que ainda resta na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu estava lendo esse texto e estava ouvindo alguma coisa acerca disso. E se você começar a ler o livro de Apocalipse, lá do primeiro capítulo, você vai ver que João está na ilha de Patmos. E a história nos diz, os historiadores dizem que ele foi levado para lá por conta do Evangelho de Cristo. E ele foi cativo à ilha de Patmos, porque a Roma não estava gostando da pregação do Evangelho. E aí então ele sai dali, é tirado dali e é lançado na ilha de Patmos como uma pena. E ele fica ali por 4 anos. E nesse período ele começa a ter algumas visões, porque ele se aprofunda mais nas coisas de Deus. E é interessante, quando nós estamos vivendo, presbítero Ricardo, os maiores problemas na nossa vida, a gente se aprofunda nas coisas de Deus. E ele começou então a se aprofundar nas coisas de Deus. E ao se aprofundar, a palavra de Deus diz lá no Apocalipse 1, que ele então tem uma visão. E ele vê então um homem com olhos de fogo, com uma espada nas suas bocas, na sua língua, diferente de tudo, com os pés reluzentes como bronze. E esse homem começa a falar com ele de uma forma sobrenatural. Eu quero já começar a pregar com você. Eu já vou aplicar já esse texto. Quando você está em intimidade com Deus, Deus começa a falar mais com você. Deus começa a entrar dentro do teu interior. Deus começa a dar revelações que você nunca teve na tua vida. E foi assim com João. E ele então ouve aquele homem fala: ei, eu tenho aqui, a segunda palavra, ele diz que ele vê 7 castiçais de ouro. E vendo 7 castiçais de ouro, eram as 7 igrejas. E ali ele tinha 7 estrelas nas mãos. E as estrelas representam os anjos daquelas igrejas. E eu também já começo a dizer para você que nós somos castiçais de ouro ao redor do nosso Deus. Mas o centro é Jesus de Nazaré. Ele sempre será o centro da nossa pregação, o centro da nossa vida, o centro do nosso sucesso. E ele então começa a dizer às 7 igrejas, pastora Cida, o que ele espera para ver aquelas igrejas prosperando. E me chamou a atenção quando ele para falar à igreja da cidade de Sardes. E no versículo 2 desse texto que nós lemos, ele diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. E aquilo isso me chama muita atenção. Porque às vezes a gente está vivendo uma série de transtornos. O pastor José Luiz aqui até já me ajudou a pregar um pouco, porque já leu um texto que eu vou ler mais tarde. A gente começa a entender que tudo que a gente tem na nossa vida parece tão precioso, mas com o decorrer dos anos a gente vai perdendo
E conforme a gente vai perdendo algumas coisas na nossa vida, parece que as coisas, a dinâmica do nosso crescer vai se perdendo também. Parece que a esperança, ao invés de aumentar, ela diminui. Porque ao invés de você, aos olhos naturais, evoluir, você desceu. E aí eu comecei a entender que se Deus está mandando nós fortalecermos naquilo que sobrou, é porque é no que sobrou que Ele vai fazer abundar a tua vida o que você espera. Ah, pastor, mas eu perdi bens. Eu posso dizer para você que em um determinado momento da minha vida eu tinha 2 carros zeros, eu tinha uma casa num condomínio, eu tinha uma juventude, porque eu tinha 20 e tantos anos e tinha tanta coisa, tudo meio desorganizado, mas estava alcançando ou conquistando. Ainda não estava na presença de Deus, mas estava alcançando financeiramente alguma coisa. E sabe, aquela má administração financeira ou empresarial me fez começar a perder. Em um determinado momento da minha vida, de tudo que eu tinha, Deus permitiu que eu ficasse apenas com um apartamento minúsculo. E nem carro tinha. E Deus me permitiu passar por um deserto, que todas as manhãs eu ia para o meu escritório e ficava pensando: Senhor, eu preciso de R$200 para pagar hoje a compra da casa. E no outro dia eu ia falar para o Senhor: eu preciso só de R$100 hoje para poder pagar a conta de luz. E há um ano atrás eu tinha esses valores como se fosse 50 centavos. E eu perdi. E nós perdemos, e nós choramos. E nós pensávamos que era o fim. E nós dizíamos: uau, e agora como é que vai ser? Acabou tudo. Só que eu não tinha lido essa palavra. Deus não tinha se revelado a mim. Porque com o que sobrou, eu não posso nem te dizer onde eu estou hoje, perto daquilo. De tanta bênção que Deus tem colocado na minha mão. De tantas oportunidades que Deus tem aberto para a nossa vida. Porque nós entendemos que o que sobra é o que Deus vai fazer um grande milagre. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: Senhor, eu não sei como eu vou enxergar isso. A sobra está esquisita. Parece que não vai dar para nada. Mas é nessa sobra que o milagre vai começar a acontecer. É como que restou que Deus vai te abençoar. E eu comecei a pensar, algumas pessoas às vezes nos procuram, e hoje já com conhecimento e com intimidade com Deus, de saber com Ele andar e não mais só ouvir falar, de saber passar nos desertos e saber que Ele está comigo, de saber colocar o pé onde não tem escada e saber que a escada vai surgir, o degrau vai surgir e eu vou conseguir continuar subindo na presença dEle. E eu comecei a tentar entender, porque algumas pessoas nos procuram e falam: pastor, eu tinha um emprego da minha vida. Eu trabalhava naquela mundial também não. Naquela empresa multinacional. Aquela. E eu perdi. E agora como é que vai ser? E agora como é que vai ser a minha vida? Porque eu estou trabalhando ali naquele armazenzinho da esquina de balconista. E eu tinha tudo. E parece que é uma coisa no brasileiro, que é ter vontade de ter fundo de garantia. Eu nunca vi coisa igual. Você pode dar um salário 10 vezes maior para o cabra, mas se ele tinha um salário 10 vezes menor com fundo de garantia, aquilo seduz. Não, eu quero saber aonde que colocar na vida da gente que isso é tão valoroso. Você é dependente de Deus, você não é dependente de fundo de garantia. Mas é assim. E aí a gente fica olhando o que a gente perdeu e não consegue olhar o que sobrou. A gente fica olhando o que ficou para trás e a gente pensa que nunca vai conseguir andar. Mas nessa noite Deus está falando, como Ele falou para a igreja de Sardes por meio de João: fortalece o que sobrou e que ainda não morreu, porque é com isso que eu vou fazer a tua vida prosperar, crescer. Você vai ser diferente, você vai ser uma referência, você vai ser alguém que vai alcançar coisas grandes com o que sobrou. Porque o que você tinha, você pensava que era fruto e obra das tuas mãos. Eu confesso a você que se Deus talvez não tivesse tirado o que eu tinha, ou permitido que eu perdesse, talvez o meu ego
a minha soberba poderia ser infinitamente maior. E talvez eu nem estivesse aqui hoje, dependendo da graça e da misericórdia dele. Porque o homem, quando ele ganha, ele acha que ele é todo poderoso, que ele não precisa de nada. Mas o nosso Deus está dizendo hoje para você: o que sobra é o suficiente para fazer crescer na tua vida. O que restou de tudo que você perdeu é o suficiente para eu te fazer crescer e chegar aonde eu quero que você chegue. Pastor, eu tenho um abalo emocional que eu não consigo tirar da minha mente. O que sobrou de você? Sobrou alguma coisa? Porque se você está aqui essa noite, Deus te colocou aqui, oh aleluia. O que sobrou de você? Pastor, você não sabe a minha situação. Eu sei, você deve estar difícil, mas sobrou alguma coisa. Perna pelo menos você tem, porque você chegou aqui, sim ou não? Talvez dinheiro para uma condução também, porque você veio. Talvez o carro que você tem, ainda que não seja o que você sonha, te trouxe até aqui nessa noite. Mas é com o que sobra que Deus vai fazer um milagre. É com o que você tem hoje que Deus vai começar a fazer um milagre. Eu comecei a pensar em algumas situações bíblicas que me levam a fundamentar a minha palavra dessa noite. Fiquei pensando, o pastor Tony pregou aqui a semana passada sobre, ou quarta, não sei, quarta, né? Sobre aquele menino, a multiplicação dos pães, sim ou não? 5 pães e 2 peixes. Fica pensando comigo. Por que estava 5 pães e 2 peixes na mão daquele menino? Será que ele já estava no caminho há muito tempo, ele já tinha comido uns 5 e sobraram 5? E ele falou: já estou com a barriga cheia, usa aí o que vocês quiserem, eu sei que não vai dar para nada, mas pega isso aí. Ou será que os discípulos deram um pé de ouvido nele e falaram: dá esse pão aqui que nós vamos comer nós aqui no fundo. Você já comeu demais, que eu já vi que você já comeu uns 2 aí. Você está com 2 peixinhos, não sei para quê, tu é magrinho, tu não precisa disso. Mas eu fico pensando que sobraram aqueles 5 pães e 2 peixes. E é naquela sobra, e foi naquela sobra, que Jesus pega aquilo que sobrou e começa a multiplicar. E 5.000 homens comem acerca daquilo. Junto com crianças e mulheres, talvez 15.000 pessoas se alimentam daquele pão e daquele peixe com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você pense que o que você tem não é nada. O pastor Zé Luiz estava falando aqui, a oferta, alguma coisa assim. Não é que eu não quero que você dê tudo, não é isso. Mais ou menos assim, claro. Mas você precisa dar o seu melhor, você precisa fazer o seu melhor com Deus para você chamar a presença dele para perto de você. E eu fico pensando, como é que a gente pode pegar da nossa sobra e dar o nosso melhor? Porque é assim, essa é a essência. Eu fico pensando, e eu estava fazendo a mensagem, estava terminando a mensagem ali na minha sala, e algo veio no meu coração sobre santificação dos lugares que nós estamos. Você sabia, e eu falo isso mais tarde um pouco acerca do contexto, mas eu quero só fazer essa primeira pequenininha entradinha aqui. Mas quando você levanta do seu lugar e vem dar uma oferta aqui, e vem trazer o seu dízimo aqui, é a mesma coisa quando Abraão pegava o seu boi, o seu melhor, e levava e sacrificava ao Senhor. É o mesmo quando Davi foi até a eira de Araúna, lá em Jerusalém, e apresentou o seu melhor. E ali naquele lugar aconteceu coisas lindas. E eu quero dizer para você, do teu sacrifício, do que sobra, caem cinzas. Você deixa aqui as cinzas do que você colocou no altar de Deus, que Deus começa a queimar de uma forma espiritual, sobram cinzas. Este altar é santo, porque onde tem cinza de sacrifício, tem a presença de Deus. Quando você traz uma oferta, quando você dizima, fica tranquilo, porque aqui é santidade de Deus, tem coisa santa de Deus. Este lugar, tem aqui em todos os lugares, cinzas dos sacrifícios que nós fazemos. E aonde tem cinza de sacrifício, pode ficar tranquilo, que sempre vai ter a provisão de Deus na nossa vida. Oh, aleluia! Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos entender. Aí eu fui um pouco mais além, ou voltei um pouco, e eu lembrei daquela mulher com aquele punhado de azeite, aquela viúva, e ela leva até Eliseu e diz: ei, Eliseu, estão querendo levar os meus filhos,
escravos, porque eu estou devendo, meu marido ficou devendo. E Eliseu fala para ela o quê? O que você tem na sua casa, pastor Alfredo? O que você tem? E ela diz: um punhado de óleo. Ele diz: é nesse punhado que eu vou te fazer a maior empresária no ramo de distribuição de óleo dessa região. Pega as vasilhas que você tiver e sai distribuir, porque é do que sobrou que Deus vai colocar a mão e vai fazer prosperar. O que é que está sobrando na tua casa, na tua vida, na tua história? Para de lembrar do que perdeu. Para de ficar olhando o que perdeu. Mas eu tinha aquilo. Meu irmão, se eu ficasse olhando pelo que eu tinha, eu nunca alcançaria o que Deus tem me dado hoje. Porque às vezes a gente fica parado, não tinha pequeno, não tinha que aos nossos olhos era gigante, mas Deus tem tanta coisa maior para nós. Ah, igreja, eu não sei se você está aqui não, mas Deus tem tanta coisa maior para nós. Deus quer que você avance, que você evolua, que você cresça. Você é a maior obra de marketing de Deus da história. Você precisa usar o que você sobrou, ou o que restou na tua mão, para você fazer a coisa acontecer. O problema é que a gente esquece o que sobra e para no que se foi. Em determinado momento Deus pega Elias e fala: Elias, vá até a cidade de Sarepta, e lá uma viúva vai te sustentar, e você fica por lá um tempo, até que você reinicie o seu ministério. E ele vai, e eu fico pensando que eu acho que ele vai chegar, ele fala: vai ser uma mansão numa esquina, com piscina, com sauna. Eu vou chegar, vou bater, talvez o segurança venha me atender. O negócio vai ser meio assim, porque Deus está mandando me sustentar. Eu sou profeta, hein, pastor? Profeta merece. Aliás, as agendas já estão abertas para quem quiser dar um mocotozinho para o pastor, para a pastora. Franguinho com quiabo também. A gente já está agendando, amém? Não entendi, poucas pessoas dando risada. Ai, regime, mas dá para comer um pedacinho. Vai ser assim, eu vou chegar e vai estar tudo pronto. E de repente Elias, depois de uma grande caminhada, chega. E o Espírito de Deus fala assim: é aquela ali, ó. E quando ele olha, eu acho que ele deve ter olhado: como é que é, Deus? Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com o que a gente vê, e não com o que Deus está preparando para nós. Deus está preparando tanta coisa. Deus está me falando nessa noite que Ele tem preparado coisas grandes em 2019 para essa igreja. Mas a gente está preocupado com o que a gente vê. Mas é impossível, pastor, acontecer, porque a gente está preocupado com o que a gente vê. A nossa fé está nos nossos olhos e não no nosso coração e na nossa alma. E ele olha então, e aquela mulher fala: ei, ele diz: você pode me fazer um bolinho? Me dá um pouquinho de água? Faz assim, vai lá, traz água e faz o bolinho já também. Já vamos fazer uma ceia aqui. E a mulher fala: ô profeta, tu tá de brincadeira comigo, né? Eu tenho um pouquinho de farinha na botija, e que eu vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Sabe o que está passando na sua mente às vezes? Que o pouco que você tem é só para você comer e morrer. E a mensagem que eu tenho para essa noite para você é: o que resta, fortalece, coloca nas mãos de Deus, para que não morra o que Deus tem na tua vida. Ela olha e fala: tá bom, não sei, já vou morrer mesmo, uma mordida a menos não vai fazer diferença. E ela faz o bolo, e ali Elias diz: ei, até que a chuva volte, não faltará farinha na panela e nem óleo na botija, para você e para tua família. E a palavra de Deus diz que eles se alimentaram durante toda a seca, até que choveu de novo. Querido, nessa noite eu queria exercitar a tua fé. Eu queria que você pulasse da tua cadeira, para você lembrar o Deus que você tem na tua vida, para você lembrar o Deus que está pegando esse pouquinho que você tem aí e está fazendo multiplicar de uma forma sobrenatural. Está criando em você uma fé sobrenatural, um jeito diferente de adorar a Ele nessa noite.
Um jeito que você enxerga nele a provisão para a tua vida, para a tua história, para a tua casa, para os teus negócios, para tudo que você coloca. Eu não sei até onde vai a tua fé, mas a minha está chegando longe, e eu estou doidinho para pegar você e fazer que naquela propaganda daqueles negócios de telefone, que aí ele mostra a internet de um que fica assim, aí pega o outro e faz, eu estou doido para pegar você aqui, colocar na cauda desse cometa e sair voando, para você entender o que Deus que você serve nessa noite. Fortalece o que sobrou, porque é com isso que Deus vai fazer um grande milagre em 2019 na tua vida. Oh, aleluia! Sabe, às vezes a gente está parado, tem problemas, não sei aqui, eu lembro da Giovana que perdeu um filho, acho que não está aqui no nosso meio hoje, mas às vezes a gente está tão preocupado, e a nossa vida está tão parada pelo filho que foi perdido, e a gente está esquecendo de abraçar quem está vivo do nosso lado. Sabe, a gente está tão preocupado com a morte, que veio com as perdas, e a gente não está preocupado com o que sobrou, que é o que Deus quer usar para te abençoar. Às vezes a gente fica pensando, mas como é que vai ser esse negócio? E a gente fica dando jeitinho nas coisas. Talvez você tenha lido lá na Bíblia, logo no comecinho, quando Eva come aquele fruto proibido, foi a Eva, foi sim, e enganou o seu marido, e induziu aquele homem santo a comer também, e tirou dele a santidade naquele momento. Eu não estou entendendo porque algumas mulheres estão fazendo assim. Mas Adão então, naquele momento que eles veem a grande besteira que fizeram, Deus desce naquele jardim, e eu fico pensando que Deus abriu o portão, e eu acho que Deus deixava até sem óleo, só para eles ouvirem. Aí quando ele abriu o inhé, Adão falou, é Deus. Valéria de Jesus, corre que Deus chegou. Eva, se pirulita daqui porque Deus chegou. Eu ouvi o barulho do portão. E ele vai então, e ele pega uma folhinha. Posso arrancar a folhinha, pastor? Pegou a folhinha e tampou, e fez lá uma cuequinha devia ter feito de urtiga, para ele aprender a ser gente, mas não era urtiga. Fez lá um tapa-sexo. E é o que a gente às vezes costuma fazer. A gente quebra a originalidade de Deus na nossa vida, porque além de ele não estar fazendo mais aquilo que era original, que era ver a Deus sem qualquer necessidade de ter preocupação do jeito que ele estava, porque a pureza estava no olhar de Deus para com ele, e no olhar dele para com Deus. Ele vai e tira de uma árvore a folha que não tinha nada a ver com isso, quebra a originalidade daquilo também. E às vezes a gente vive disso, de quebra de originalidade. A gente vive tentando destruir aquilo que Deus planejou para nós, para alcançarmos algum sucesso. E Deus só está dizendo para você, não importa a circunstância que você está fazendo na tua vida, mas é o que você tem na mão, o que sobrou, que eu vou fazer multiplicar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. É o que você tem na tua mão que eu vou fazer multiplicar. É o que você tem na tua mão que eu vou fazer multiplicar. É o que pouquinho que sobrou na tua mão que vai fazer multiplicar. É isso que você tem no teu coração que eu vou fazer multiplicar. É a palavra que sai do teu coração que eu vou fazer multiplicar. São os bens desse pouquinho que eu fiz que eu vou fazer prosperar na tua vida. São aquela saúde que você acha que você não tem, que eu vou dar com base naquilo que você acha que não vai ter, porque eu vou fazer multiplicar com o que sobrou. Então somente fortalece o que você tem nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas eu não vim aqui falar de perda. Eu vim aqui falar das suas sobras. Eu vim falar do que sobrou de você. Eu vim aqui nessa noite para poder pegar essas suas sobras e fazer dela algo diferente na tua vida, com base na palavra que eu estou ministrando. E uma das coisas que nós precisamos entender para prosseguir é que você não perdeu tudo. Já viu isso? Acontece uma desgraça e fala, eu perdi tudo. Eu perdi a minha moral. Eu perdi os meus bens.
a minha saúde, eu perdi a minha saúde, eu perdi tudo. Não, eu quero discordar de você nessa noite. Você não perdeu tudo, porque você tem um Deus ao seu lado. Você não perdeu tudo, porque você tem a palavra dele a seu favor. Você não perdeu tudo, porque você é filho de Deus. E eu quero aqui parafrasear o pastor José Luiz no texto que ele leu lá em Marcos 10. Jesus estava passando. 10, 46, 47, por aí, né? Marcos 10, 46, 47 e seguintes. Ele estava passando. E existia um homem que estava cego. E eu fico pensando que aquele homem estava no chão, talvez. Cá mais para cá. E ele estava ali, vendo nada, ouvindo tudo, tateando algumas coisas. E talvez as pessoas que falam, tadinho desse homem, ele perdeu tudo. Olha só, que miséria. E o texto diz que em um determinado momento ele ouviu Jesus na região. Choricalabaçuias. Ele está ali, de repente vem um burburinho. Alguém podia dizer: você perdeu tudo porque você não tem mais visão. E visão é tudo. Mas eu quero dizer para você, Deus vai deixar audição em você. Deus vai deixar o tato em você. Deus vai deixar o paladar em você. De alguma forma, Deus vai deixar alguma coisa. E com o que sobrou, você vai encontrar com Ele. E ao encontrar com Ele, se prepara, porque o milagre vai vir junto com esse encontro. E Ele vai te levantar de uma forma sobrenatural. Ele passa e Ele fala: ei, eu ouvi. Eu estou ouvindo que Jesus está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e diz: o que tu quer? O que tu quer? Ele diz: eu quero ver. E Jesus olha para ele e diz: a tua fé te salvou. E ele sai enxergando. Talvez algumas pessoas estavam dizendo: esse homem é um mané. Desculpe se existe algum Manuel no nosso meio, mas pelo termo que usam por aí, esse homem é um coitado. Esse homem não vai dar certo em nada porque ele não enxerga. Até ele ouvir Jesus passar. Você é essa pessoa que as pessoas olham e dizem que não vai dar certo, que não vai conseguir conduzir nada, que não vai chegar a lugar nenhum, até você ouvir Jesus passar. E quando Jesus passar, e se você estiver atento, porque a palavra diz que ele estava atento, ele vai pegar e vai te ouvir, e vai parar, e vai fazer um milagre na tua vida. Com o que sobrou daquele cego, ninguém hoje mais chama ele de cego, ele é apenas Bartimeu, aquele homem que foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus por meio de Jesus, e a cura veio no lar dele, na vida dele, no meio social dele. E eu profetizo que sobre a tua vida a cegueira vai cair, porque você não está só. Você não perdeu tudo. Deus é contigo. Sabe aquele cego? Ele tinha tudo para não ter nada. Ele tinha tudo para ser um esquecido. E talvez até aquele momento ele estava esquecido. E talvez até aquele momento ele estava perdido. Mas ele fortaleceu o que sobrou. O que é que sobrou na tua empresa? Sobrou um computador, pastor. Mais nada. É por meio dele que Deus vai te fazer prosperar. O que é que sobrou daquele financiamento que você não pagou? Só dívida, pastor. Fica tranquilo que Deus vai abrir uma porta e você vai pagar essa dívida. O que é que sobrou daquele relacionamento mal resolvido? Uma dor que eu não consigo curar. Deus está curando a tua vida hoje para você prosseguir e ficar parando de olhar para trás. O que é que sobrou da tua internação? Sobrou uma série de remédios, pastor. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe quem você é. E você também sabe quem você é. Não é o médico. Não é o farmacêutico. Não é a farmácia. Não é ninguém que vai dizer que você vai morrer ou vai viver na tua área da saúde. Porque quem dá a última palavra é o Senhor.
Eu não sei por que eu estou falando isso, mas Deus está falando algo sobre a saúde de alguém nessa noite. Deus está dizendo a você que você não vai morrer. O que você está pensando no seu coração e você está dando até tempo de vida. Deus está tirando isso hoje de você e está dizendo, com o que sobrou, com esses poucos percentuais que te deram acerca dessa situação, eu estou fazendo fortalecer e estou te dando vida nessa noite. Não sei quem você é e também não quero saber. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele vai usar o que sobrou. Ele vai pegar o que sobrou. Sabe, uma frase que me deixou impactada foi que eu estava ali pregando, comecei a preparando, e Deus falou, enquanto você estiver parado e pensando de ter perdido e achava que aquilo que você perdeu tinha valor, Deus está dizendo para você hoje que ele não tem valor nenhum. Porque o que você acha que tinha valor, para ele não tem valor nenhum. Mas o que você acha que não tinha valor e que sobrou, é que ele vai fazer multiplicar na tua vida. Aquilo que você pensou que era poder precioso, Deus está dizendo para você, não era precioso. Mas aquilo que você pensou que não era precioso, Deus está falando hoje para você, é precioso e sobrou. E é nisso que eu vou usar e vou fazer um milagre na tua vida. O que Deus está falando de preciosidade hoje para você, dizendo assim, o que você tem na sua mão é precioso, porque eu vou colocar a minha mão. E aonde eu coloco a minha mão, se multiplica, cresce, engrandece, e você vai ser exaltado aonde quer que você esteja. Não há preciosidade sem a mão de Deus. Segundo ponto, não desvalorize o que sobrou, senão você vai perder. Não desvalorize o que sobrou, senão você vai perder. Vamos ler de novo Apocalipse 3:2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Até aqui, fique atento, fortaleça o que resta e que estava para... Sabe por quê? Porque a gente está parado no que perdeu. E aí o que ficou, onde Deus quer trabalhar, a gente deixa de lado e fica velando o que perdeu. Você já viu alguém velando um carro que perdeu? As pessoas ficam velando. Eu tinha um Del Rey 86, pastor, que era a coisa mais linda que eu tinha. Olha, aquele Del Rey, pastor, olha... O carro que eu tenho hoje não chega nem... O meu que Del Rey. E Deus está dizendo assim, tu fica feliz com Del Rey? Pastor, eu morava num condomínio, lá no Horto do IP. Linda casa, 3 ambientes, lindo. Ai, aquela casa. Saí de lá, fui para um apartamento pequeno, sem uma vaga na garagem lá em Pertubá. Ai, aquele apartamento, se eu ficasse parado pensando, eu não teria permitido Deus me colocar onde Ele me colocou para morar hoje. Se eu estivesse pensando no Del Rey 86, eu já andei de Passat 77, que tinha que andar 6 km, parar e encher de água. Para de novo e vai. Se pega trânsito, então para. Até que eu comprei um Chevette 84. Quem já teve um Chevette 84? 85? Algum Chevette? Nunca ninguém teve Chevette aqui? Que igreja mais jovem é essa? Chevette 84. Paguei R$3.900 na época, à vista. Era o que tinha sobrado. Eu tinha um Renault Zero, uma picape Corsa Zero, uma Kombi, uma moto, e me sobrou um Chevette 84. 3.000. Quando eu consegui juntar 3.900, eu fui lá e comprei. Falei, quanto é? O rapaz falou, 3.900. Tá aqui. E todo mundo olhando e falou, a felicidade desse rapaz. Se estivesse comprando, né, um carro zero, alguma coisa. Tinha um Santana também. Saí com o meu Chevette. Primeira semana, estou voltando para casa. Estou entrando para subir a rua do Hospital do Campo Limpo, que eu morava ali. Uma senhora embriagada bate no meu Chevette. Atrás, pum. Falou, desgraçada. Da onde você surgiu, endemoniada do inferno? Eu segui ela. Até eu parar num comando e falar, ela tá bêbada, bateu no meu carro. E o cara falou, que carro? Eu falei, esse! Ele falou, um olhou pro outro, tipo...
Anota a placa e depois você vê o que você faz. Eu falei, eu não acredito. O que sobrou? Um Chevette. Mas eu não velo ele. Eu não velo o que eu perdi. Eu não velo o que foi. E olha que foram bastantes coisas já. E olha que a minha vida, eu tenho 45 anos, mas já vivi alguns bocados. Algumas coisas boas e outras nem tanto. Mas eu nunca parei para velar. Depois que eu conheci a palavra do Senhor, eu nunca parei para velar aquilo que ficou. Porque eu sei que o meu Deus sempre pode fazer infinitamente mais. Ele sempre pode acrescentar. Ele pode pegar esse chevetinho e fazer assim, ó, e aparecer uma Toro na minha garagem. Oh, aleluia. Ele pode pegar essa casa, essa parte e me dar uma casa maior. Ele pode pegar um péssimo microempresário falido e fazer um advogado de respeito. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. O que sobrou na tua vida? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, diz para ela, sobrou alguma coisa aí? Dá para usar esse pouquinho com Deus? Dá para fazer esse pouquinho multiplicar com Deus? Oh, aleluia! Se você começar a desprezar esse pouquinho, você vai perder. E aí não tem mais o que fazer. Se você estiver disposto a abençoar o que você tem e pedir para o Senhor vir, as coisas vão mudar. Ei, volta lá atrás. Se aquelas viúvas tivessem desprezado um pouquinho de óleo, só falta isso de óleo, joga fora. Não dá para fazer mais nada. Não tinha de onde sair a multiplicação. Porque a multiplicação sempre vai vir de você. Deus nunca vai criar óleo para você. Deus vai multiplicar o que você tem. Porque a palavra é essa, é multiplicação. E multiplicação não dá para multiplicar de zero, sim ou não? Cadê os professores de matemática? Tem professor de matemática aqui? Olha, tem um professor ali. Dá para multiplicar de zero? Não dá. 0 vezes 0 é? 0 vezes 5 é? Viu? Não multiplica. Agora, se tiver 1 vezes 5, vezes 10, vezes 20, vai multiplicando, sim ou não? Se tiver 2, vai multiplicando. Sempre alguma coisa que você tem, Deus vai usar. A palavra do Senhor diz assim, que tudo posso. Espera aí, então vamos voltar. Vamos tentar digerir isso. Naquele que me for, e eu tenho que fortalecer o quê? O que eu tenho, sim ou não? O que sobrou. Então, quem é que tudo pode? Então eu tenho que agir para ter o poder de Deus. É na ação que Deus faz e me fortalece para eu vencer. Cutuca a pessoa que está ao seu lado de novo e diz para ela, você está agindo com Deus? Você precisa começar a agir com o Senhor. Ou seja, depende da sua atitude, porque senão o que resta também vai morrer. E aí não tem o que fazer. Sabe, talvez você ainda não falou, mas você podia falar para você mesmo nessa noite, com as suas mãos levantadas, dizendo, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, você falou desse jeito não. Se eu fosse você, eu ficava de pé agora e dizia assim, Senhor, o melhor de Deus, o teu melhor ainda está por vir. Senhor, a minha sobra vai fazer que o teu melhor aconteça na minha vida. O teu melhor ainda não chegou, mas eu estou aqui com fé para que esse melhor venha sobre mim. Oh, aleluia! Deus vai lançar o seu melhor sobre a tua vida. Oh, glória! Assenta aí, meu irmão. Assenta aí. Eu oro a Deus para que um dia eu possa estar pregando, alguém levantar, sair pulando e levantar a mão, ficar doido assim na igreja. Sabe aquelas coisas meio doidas? Não quero te induzir isso não, mas eu oro a Deus para que você tenha vontade de fazer isso. Porque é tão lindo quando a gente reconhece a grandeza de Deus e em gratidão a gente fica doido. Eu gosto muito disso. Aleluia. Eu estava vendo outro dia uma ilustração, e eu já parto para o final dessa mensagem, onde o profeta dizia o seguinte, que Deus ele nos dá algumas características de defesa e sobrevivência no meio ambiente como um todo, no meio ambiente animal, no meio ambiente do homem. E ele estava fazendo uma analogia acerca do elefante. Ele dizia, o elefante, ele impõe o seu respeito e a sua forma de defesa
é o seu peso, é o seu tamanho. Então os outros animais, ao enxergar, dizem: eu não vou enfrentar um negócio desse tamanho. E os animais, então quando ele dá uma corridinha em cima do cara, você, opa. Não vou comentar aqui sobre alguns jogadores que estão fora de forma, mas quando eles vêm me marcar, eu até faço assim, ó, porque vai que cai em cima de mim, né? No futebol da Rede de Fé tem isso. Aí o que acontece? O elefante, ele se impõe pelo seu peso. Então pode ser que ele esteja até com medo daquele ataque, mas a sua arma de defesa é o seu tamanho. Mas o leão ele vem, e aí quando ele se sente ameaçado, para sobreviver e se defender, ele ruge. E ele coloca aquele peitoral para frente, aquela juba. E as pessoas, os outros animais falam: uau, eu não vou enfrentar, porque a matéria de defesa dele é essa. Aí vem o guepardo e ele olha tudo aquilo, o elefante para cima dele, o leão, ele fala: minha matéria de defesa é correr. Eu vou correr e vou correr, porque eles não vão me pegar. O elefante não chega, o leão também não tem a mesma habilidade que eu. A águia, vendo tudo aquilo, ela fala: epa, está vindo todo mundo para cima de mim, eu vou voar. E a matéria de defesa dela é subir e dizer: aqui ninguém chega, salvo se eu tiver um azar e uma aeronave bater em mim. Mas caso contrário, nenhum animal vai me pegar. Mas Deus não criou essa matéria de defesa no homem. Deus não criou essa forma de sobrevivência no homem. A nossa matéria de defesa, a nossa sobrevivência chama-se cérebro. Escute o que eu quero te dizer nessa noite. Cérebro. Você não precisa ser pesado para impor a alguém a sua sobrevivência. Você não precisa abrir os seus dentes como um leão e dizer: eu estou aqui com a minha raiva. Você não precisa correr que nem um louco dos seus compromissos para você vencer o seu dia a dia. Você não precisa voar para bem longe para poder sair de perto dos seus problemas. Você precisa usar o que Deus te deu, que é o seu cérebro. Deus nunca fez uma mesa e te deu. Deus nunca fez uma cadeira e te deu. Ele fez a árvore. Eu vou repetir: para de ficar pedindo mesa para Deus. Ele te deu a árvore para você, com o seu cérebro, criar algo sobrenatural para você. O grande problema é que tem crente que é acomodado e fala: Senhor, eu quero uma mobília nova, uma cadeira nova, uma mesa nova. E a árvore está à sua disposição. O que Deus faz com você nessa noite é falar: se você pensar um pouco como eu, você vai ser o novo criador do iPhone. O iPhone. Você vai ser o novo criador do Samsung. Você vai ser o novo homem que vai chegar na lua com uma nova, sei lá, espaçonave. Porque a tua mente é como a daquela que foram as pessoas que criaram essas coisas. O problema é que você está mal acostumado. E você deixa a sua vida no que perdeu e fica pedindo: Senhor, me dá. E não pega o que sobrou e faz multiplicar com o seu cérebro, com a sua mente, com aquilo que Deus te deu. Qual é a tua habilidade nessa noite? O que você faz bem? É com esse pouco que sobrou que Deus vai te abençoar. Aleluia! O que restou na tua vida é importante, porque senão Deus não deixaria que ficasse. E eu encerro dizendo para você: das cinzas que sobraram, haverá uma grande reconstrução. Vou falar de novo, porque você está frouxo demais. Ou a palavra está murcha, ou a igreja está fria, ou você vai sair daqui como você entrou. E se você sair daqui como você entrou, é porque você é frouxo. Porque eu não estou aqui para ficar pregando ilusão. Eu estou aqui para ficar pregando palavra de Deus para a tua vida. Das cinzas que sobraram, daquilo que foi queimado e foi perdido, sobraram cinzas. Haverá uma grande reconstrução. Faz de novo que eu quero tomar água. Sabe, eu disse há pouco acerca disso. Davi sobe, chega ali com Araúna e diz: eu quero comprar esse lugar, porque eu preciso sacrificar ao Senhor. E aí ele compra, paga. Araúna fala: não, mas é seu. Ele falou: não, eu quero, porque eu não dou nada para o Senhor que não me custe. Eu quero. Quanto é? Pagou, sacrificou, e o povo foi remido. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Salomão construiu o grande templo dele ali.
Você não está entendendo. Aonde Davi deixou as cinzas, foi construído a história de Deus na terra. Aonde você sacrifica a tua sobra, Deus reconstrói uma grande história na tua vida. Vou falar de novo. Aonde você sacrifica a tua história, a tua perda ou a tua sobra, Deus faz reconstruir algo grande na tua vida. Deus vai fazer reconstruir algo grande na tua vida. Deus vai fazer reconstruir algo grande na tua vida. Essa cinza não vai ficar, o vento não vai levar. Deus vai começar a construir algo grande onde você está. É aonde você está que Deus vai começar a reconstruir. É aonde você sacrificou que Deus vai começar a reconstruir. É com o que sobrou que Deus vai levantar algo grande sobre a tua vida. Oh, glorifica o nome do Senhor, aleluia. Quanto mais você focar no que sobrou, mais você vai crescer. Quanto mais você focar no que você perdeu, mais você vai parar. Quanto mais você olhar em Deus e falar: Deus, foi difícil, mas eu sei que tem coisa grande para mim. Se eu estou passando por isso, fica tranquilo que eu já sei que coisa grande vai acontecer. Cutuca aí a pessoa e fala assim: se tu está passando por isso, você imagina o que Deus vai fazer com você a partir de agora. Davi perde o seu filho. Tem um filho no erro, no adultério, no crime. E Natan então traz uma palavra de Deus e diz assim: acabou para você, Davi, você fez besteira. A partir de agora, tu vai perder teu filho. Davi fala: mas nada. Já era para você. E o filho adoece. Ele entra num quarto. Por 7 dias ele jejua. Ele clama a Deus. E fica tentando que Deus mudasse aquele decreto. Tem gente que está precisando fazer isso para Deus começar a mudar os decretos. E ele entra ali e passa os 7 dias. Ele já devia estar magro, com fome. Já devia não ter nem mais palavra na boca, porque multiplica 7 por 24. Quanto que dá esse negócio aí? É por aí de horas. Só dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha atitude. Senhor, tem misericórdia do que eu fiz. Senhor, tem misericórdia. Talvez eu acho que tenha sido o homem que mais disse: tenha misericórdia na face da terra. E ali ele fica por 7 dias. E ele ouve um burburinho na porta ali onde a diaconisa Lúcia está. As pessoas começam a falar: e agora como é que nós vamos falar a coisa? Davi era muito sábio. Ele usava muito o cérebro. E ele então ouve e ele pergunta: o menino morreu? E os servos dizem: morreu. Quando se esperava que Davi ia entrar em pranto, ia falar: acabou para mim, chega, não dá mais. Porque isso quem faz quem não conhece Deus. Quem não conhece Deus se entrega. Quem conhece Deus se levanta e caminha. Porque sabe o Deus que vai fazer, o que Deus vai fazer com ele. Ele levanta e fala: prepara o meu banho. Prepara um banquete. Porque eu vou me lavar, vou tomar meu banho, vou me assear, vou adorar o nome do Senhor. Eu vou lá no templo adorar e eu volto para comer o banquete. E aquelas pessoas não entendem, porque como assim, Davi? Como é que vai ser esse negócio? Eu estava ali até agora. Ele falou: até agora eu estava tentando ver a mudança de Deus. Mas se perdeu, perdeu. O que sobrou para mim? É nessa sobra que eu vou caminhar para a minha vitória. Vamos continuar. E ali então ele se reúne com Batseba. Fica com ela um pouquinho. Alegra o coração dela. Ou acalenta o coração dela. E ali eles se relacionam de novo. E tem um outro filho que se chama Salomão. E que fez história. Porque ele não parou. Pastor, essa história é muito rude. E muito triste. Eu quero dizer uma coisa para você: se você não está preparado para coisas rudes e tristes na tua vida, esquece que Deus não está na tua vida. Enquanto você pensar que é só um mar de rosas, você não vai precisar de Deus. É só quando você passar pelo deserto, pelo vale, pela dor, que você vai conhecer o Deus a quem você tem servido. Quer encontrar Deus? Vai para o problema. Vai para o deserto. Ali você vai encontrar Deus. Ele então continua. Porque Ele é esse Deus. Deus vai fortalecer
se você quiser, o que restou. E você vai multiplicar de uma forma sobrenatural aquilo que Deus quer que multiplique na tua vida. Fique de pé neste momento. Quero dizer para você apenas uma coisinha, se você não se sente digno de algumas coisas. Eu estava lendo um texto interessante que diz assim: Deus vai até Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então você pode ir tranquilo que eu sou esse Deus. Aí eu fico pensando e olho para você e questiono a tua religiosidade ou a tua teologia e pergunto: Abraão era um homem próspero? Tudo bem que você às vezes não conhece, mas pode falar que sim. Fala: Abraão era um homem próspero? Ele tinha promessa de Deus? Ele era obediente a Deus? Isaac era filho da promessa? Nasceu de um milagre? De um útero seco? De um homem velho? E avançou? E Jacó, o enganador? Que Deus é esse que é Deus da promessa, Deus do pai da promessa, do filho da promessa e Deus do enganador? Que referência é essa que ele estava dando para Moisés? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente olha e fala: engraçado, Deus então é o Deus do erro. Deus é o Deus então que acaba passando a mão em cima de quem comete erros. Não, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, eu sou Deus dos bons, daqueles que são realmente santos, daqueles que buscaram me obedecer. Mas eu também sou Deus daqueles que erraram e foram redimidos pelo sangue de Jesus. Eu sou Deus também daqueles que cometeram erros, como Jacó cometeu, mas foram redimidos. Porque Deus podia ter falado: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sim ou não? Israel era a parte boa de Jacó, pastor Alfredo. Jacó era a parte ruim. Mas Deus estava querendo dizer: ei, você aqui da rede de fé, que às vezes cometeu ou comete pecados, erros, eu sou Deus de vocês também. Eu sou Deus da tua insignificância, da sua indiferença, da sua desconfiança. É só você largar tudo isso, que eu sou Deus na tua vida também. Às vezes eu me digo as pessoas falam assim: pastor, eu não sou digno disso. Eu não sou digno, porque o que eu fiz é terrível aos olhos humanos. Eu matei uma pessoa, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu quero dizer para você: Deus é Deus de Jacó também. Deus é Deus daquele que errou, mas se arrependeu e quer a redenção do seu pecado. Sabe, talvez você nessa noite precise lembrar como Deus te ama e como Deus quer fazer um milagre com as sobras que ficaram. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e pedisse para o Senhor. Talvez você possa lembrar da sobra que tem na tua mente. Talvez você dê muito valor às coisas materiais, então lembre da sobra material que ficou. Talvez você tenha que lembrar da tua esperança emocional, relacional. Talvez você tenha que lembrar do seu trabalho atual, que é a sobra que tem para hoje. A tua provisão atual, qual é? Essa é a sobra. Porque é nas suas fraquezas, por meio do que sobrou, que Ele vai operar maravilhas na sua vida. É no meio do teu erro reconhecido, pegando essas sobras, o que restou, essas cinzas, e permitir que Ele reconstrua algo grande na tua vida nessa noite. Sabe, é como se você entrasse num carro, feche os seus olhos e só reflita. E você coloque o endereço lá naquele GPS ou naquele Waze e diga: eu quero ir para o céu. Então Deus faz todo um trajeto para você chegar ao céu. E nesse trajeto você vai acelerar o teu carro e vai ir. O GPS por acaso vai ligar o ar-condicionado? Não. O GPS vai fechar os vidros? Não. O GPS vai colocar combustível? Não. O GPS vai mandar você colocar o cinto? Não. O GPS vai dizer para você que você tem que pôr uma cadeirinha para o teu filho atrás?
Quem conduz a tua trajetória é você. Deus quer que você conduza com o que você tem na mão, com o que sobrou, para que você chegue até o final. Comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, eu preciso do teu milagre. Eu preciso reconhecer que com o que sobrou, que até hoje para mim era péssimo, passa a ser uma coisa boa na minha vida. É com o que sobrou que o Senhor vai fazer o milagre na minha vida. É com o que sobrou das perdas que o Senhor vai começar a agir na minha história. É com o que sobrou que vai ser reerguido algo grande na minha vida. Comece agora a falar com Deus. Comece agora a pedir para o Senhor: Senhor, tem misericórdia das minhas sobras. Porque nessa noite eu quero, fortalece, Senhor. Eu peço, fortalece. Porque eu quero fortalecer o que sobrou. Porque eu não quero ver morto tudo que o Senhor me deu. Nessa noite Deus começa a fortalecer a tua vida. Os planos que foram embora. Aleluia. Aleluia. Sonho que se perdeu. Se você precisa de algo novo de Deus, vem aqui à frente. Se você precisa entregar a tua fortaleza, eu quero ungir você nessa noite. Podes pensar que eu quero declarar que o que sobrou na tua vida, Deus vai reconstruir algo grande. Levante-se do chão. Sai do teu lugar e vem aqui. Erga um clamor.